seja muito bem-vindo. A partir de agora, você confere as principais notícias do Brasil e do mundo. A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul publicou uma variação do tempo e temperatura no estado. A previsão para os próximos dias indica mudanças no tempo, seguido de estabilidade e queda nas temperaturas. Um deslocamento da frente fria vinda da Argentina. Uma queda mais acentuada nas temperaturas sobre a metade sul, enquanto na metade norte ainda serão observadas temperaturas amenas. A frente fria avança em direção ao nordeste do estado, provocando chuvas de intensidade moderada a forte de 20 a 100 milímetros entre as regiões da Serra Gaúcha, Planalto Central e Médio. As temperaturas cairão no decorrer do dia, à medida que o anticiclone migratório, que vem na retaguarda da frente fria, avança sobre o Rio Grande do Sul. Na metade sul, pode ocorrer geada ao amanhecer sobre as regiões da Campanha e Sul, seguido pelo aumento da nebulosidade à tarde. No domingo, dia 7, o deslocamento da frente fria segue provocando precipitação de intensidade moderada a forte de 10 a 50 milímetros sobre as regiões da Serra Gaúcha, Campos de Cima da Serra e região norte. Por outro lado, na metade sul, a probabilidade de geada aumenta com o ingresso da massa de ar polar, principalmente nas regiões sul e Campanha. Para os próximos dias, os prognósticos indicam chuvas de maior intensidade para as regiões a nordeste do estado, na região metropolitana, dos vales e regiões da Serra e Campos de Cima da Serra. Os volumes esperados ficarão entre 50 até 150 milímetros, podendo ter acumulados superiores de até 300 milímetros no litoral norte. Para o norte e centro-oeste e centro-sul, são esperados volumes entre 20 milímetros, chegando até 100 milímetros. Na fronteira oeste e faixa na divisa com o Uruguai, são esperados os menores acumulados de chuvas de até 30 milímetros. Para o extremo sul do estado, aqui na capital paulista, a previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 16 graus, a mínima e a máxima pode chegar a 24 graus e sem possibilidade de chuva, já na terça-feira, dia 9 de julho. Feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. A previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite, com a mínima de 14 graus e a máxima de 18 graus aqui na capital. Agora a gente muda de assunto e fala sobre economia, porque o endividamento das famílias brasileiras cresceu em março deste ano. No mês, 78,1% das famílias afirmaram ter dívidas a vencer, o que representa um aumento de 0,2 ponto percentual em relação a fevereiro. Já na comparação com março do ano passado, porém, o índice ficou 0,2 pontos percentual abaixo. Como consequência, gente, as dívidas geram estresse e preocupação nas pessoas. Os números são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O percentual de consumidores considerados muito endividados registrou aumento de 0,1 ponto percentual, interrompendo a queda contínua dos últimos 4 meses. Por outro lado, cresceu, em 0,2 pontos, o número de famílias consideradas pouco endividadas, a quantidade de famílias com dívidas atrasadas. Também aumentou em 0,5 pontos percentual após 5 meses em queda, alcançando 28,6% das famílias. No entanto, o indicador manteve-se abaixo do registrado em março de 2023, quando era 29,4% em 2023. O estudo mostrou ainda que 3 em cada 10 brasileiros tiveram gastos acima da sua renda nos últimos 6 meses. As principais causas para o endividamento das famílias costumam estar relacionadas ao uso descontrolado do cartão de crédito. De acordo com dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, 86,2% das dívidas são referentes às faturas da modalidade de crédito. Mas a preocupação com finanças não é problema exclusivo de quem ganha pouco. 40% dos brasileiros das classes A e B
com renda superior a 10 salários mínimos, relataram sofrer com o chamado estresse financeiro. Mais da metade disse se sentir cobrada e sob pressão em relação aos gastos. As famílias consideradas de baixa renda até 3 salários mínimos impulsionaram o endividamento no mês 79,7%, com alta mensal de 0,5 pontos percentual e anual de 0,8 pontos. O Procon apontou em uma pesquisa a grande variação de preços dos remédios, isso nas farmácias do estado de São Paulo. O levantamento foi feito em sites e lojas físicas e indicou uma diferença de quase 700% nos medicamentos genéricos e de 124% nos de referência. O mesmo remédio de uma fabricante pode custar o dobro, dependendo de onde o cliente fizer a compra. A prática não é ilegal, desde que os valores estejam dentro dos limites estabelecidos pela Anvisa. Por isso, é bom não esquecer de fazer aquela bela e boa pesquisa. E, gente, durante a pandemia da Covid-19, muitas pessoas contraíram o vírus da doença e outras não. Mas por que isso? Agora, finalmente, é possível saber o motivo. 16 voluntários saudáveis, não vacinados e sem histórico de Covid-19 foram expostos ao vírus SARS-CoV-2 por meio de um spray nasal com dose baixa da cepa original. Essas pessoas foram monitoradas de perto antes, durante e depois dessa exposição em um ambiente controlado e seguro. Os pesquisadores perceberam que nem todos testaram positivo para a doença. O grupo reagiu de 3 maneiras diferentes. 6 dos voluntários desenvolveram a Covid-19 de forma leve, típica, por vários dias, com sintomas semelhantes ao de um resfriado. Esse grupo foi chamado de Grupo de Infecção Sustentada. A outra parte também testou positivo, mas não foi contínua. Já os voluntários do terceiro grupo testaram negativo para a Covid-19 e permaneceram negativos nos testes e não desenvolveram sintomas. O grupo foi chamado de infecção abortada. Essa é a primeira confirmação de infecções abortadas que antes não eram comprovadas. O estudo concluiu que existe um gene protetor específico que foi ativado para produzir uma proteína em um nível muito mais alto nos voluntários que não desenvolveram infecção sustentada e, portanto, poderia ser usado como um marcador de proteção. Com essas informações, agora é possível identificar aqueles que provavelmente estarão protegidos contra a Covid-19 de modo grave. Esses estudos ajudarão no desenvolvimento de vacinas mais eficazes para futuras pandemias. E agora, mudando de assunto, a tragédia no Rio Grande do Sul afetou a produção industrial local e nacional, que teve uma queda de 0,9% em maio. Diversas fábricas interromperam as atividades por conta das enchentes. Segundo os dados divulgados pelo IBGE, sem o abastecimento de outras regiões do país, pelo menos a fabricação de veículos caiu 11% no mês e a de produtos alimentícios 4% em relação a abril. Apesar do impacto ser esperado, ainda não ficou claro como será a recuperação. Algumas indústrias já voltaram à produção, mas não completamente. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até mais.